Bom, pessoal, começando então pelos estudos de caso, ele vai ser um estudo, né, que visa compreender fenômenos complexos em um contexto real. Então, você vai ter um contexto em que você não consegue, né, fazer uma delimitação da onde é o seu teste experimental e o que é o fenômeno mais abrangente, né? São usadas múltiplas fontes de evidência para investigar uma determinada instância desse fenômeno. Então, você vai fazer alguns levantamentos, né? Então, você vai fazer um levantamento, às vezes, com as pessoas envolvidas, vai fazer um levantamento com dados que você vai coletar, com algumas variáveis que você variou ali, e aí você identificou alguma mudança, né? Mas ele vai ser uma coisa mais, o propósito dele é uma investigação mais exploratória ou descritiva. Né? Você não consegue fazer comparações muito claras, né? Você às vezes não tem nenhuma comparação com um estudo já realizado, né? Você está fazendo uma coisa, um protótipo novo, você está fazendo um estudo em um ambiente de trabalho, né? Você tem ali algumas pessoas trabalhando em algum ambiente, aí você vai mudar um processo ali dentro, né, de alguma coisa que acontece, e como que isso vai impactar? Você não sabe como isso vai impactar, né? Você não sabe ainda direito como que esse experimento vai ser levado. Então ele é mais exploratório, né? Descritivo, você vai observar e ele é bem flexível. Por quê? Porque uma vez que você faça essa alteração nesse fenômeno mais complexo, ele vai acabar, às vezes você descobre uma coisa que talvez se você faça essa mudança, né, você vai ter talvez um impacto maior, você começa a direcionar para esse estudo, né? Então você começa a alterar isso, né, após o início da execução do seu trabalho. Isso é muito normal acontecer, né, como eu falei, principalmente nesses trabalhos em que a gente não tem um controle muito bem definido sobre essas variáveis que a gente vai estudar. Né? Então, quando você vai construir um protótipo, vai acontecer de que você, o eixo como você pensou, ele não pode ser daquele jeito, você precisa trocar porque ele vai quebrar, ou alguma acoplamento que você pensou, ele ficou torto, ficou frouxo, você vai ter que repensar, né? Ou ele ocupou um espaço que não podia porque você tinha que encaixar um motor ali. Então, você começa, né, a explorar, você vai ter vários insights ao longo dessa construção. Né? Então, ele vai ser um projeto flexível, não tem como você pensar em tudo desde o começo. Né? Você tem que começar ele e aí essas coisas vão surgindo. Né? Os dados gerados são geralmente qualitativos. Né? Por quê? Porque aí você vai montar e aí você vai tirando esses conhecimentos, né? Então você olha, essa montagem é melhor dessa maneira por conta disso, disso, disso. Você não mediu isso de nenhuma maneira, né? Mas você tem justificativas claras. Então é importante que você sempre vá anotando essas características que você levantou, né, ao longo do desenvolvimento do projeto, porque são essas justificativas qualitativas que você vai trazer como resultado, ok? Então, mesma coisa, né, como um experimento num ambiente de trabalho que você alterou aquele processo, aí você vai perguntar para as pessoas, né, olha, fazer um formulário, né? Então, o que que você achou que melhorou? Você acha que ficou mais rápido, ficou mais devagar, que a qualidade do produto melhorou? Né? Então, você vai trazer essas discussões. Não é uma medida específica, né? É mais qualitativo, tá? É indicado quando a gente não tem controle sobre os eventos, como eu falei, a gente vai se adaptando, né, adaptando o projeto ao que acontece, e não se conhece o limite entre o contexto e o fenômeno, né? A gente tem tudo a mesma coisa, ok? A gente não consegue limitar o que é um contexto e o que é o fenômeno que você está querendo estudar. O rigor é um problema central nesse tipo de trabalho, né? Porque demonstrar que não há subjetividade ou viés do pesquisador é muito difícil nesse caso. Porque como existe essa mistura, né, não tem esse limite muito claro, e é qualitativo e descritivo, é que nem eu falei, né? Você não pode chegar e falar
que o seu projeto, funcionou o meu protótipo, né? Mas funcionou dentro de quais características que você esperava que ele funcionasse, né? Então você construiu, você fez uma impressão, né? Quais os produtos que ele está gerando. Então isso é bem difícil você discutir, tá? Então esse rigor ele precisa começar desde quando você começa a desenvolver o seu trabalho, porque que nem eu falei, se você for anotando e gerando esses critérios qualitativos ao longo do desenvolvimento do projeto, fica muito mais fácil de você discutir no final. Então, esse tipo de estudo, a gente vê bastante que acontece esse erro, tá, gente? Chega no texto, lá no final, na banca, e aí vocês não lembram o que vocês fizeram ao longo do desenvolvimento do trabalho. É impossível lembrar, né? É importante, ainda mais nesses que são exploratórios, então que vocês vão anotando ao longo do tempo para que essa discussão fique clara no texto, tá? Então, por que foram tomadas algumas decisões? Por que essa decisão foi a melhor que você escolheu? Ok? Não pode ser simplesmente achei que era bom aquele momento e fiz isso, tá? Então precisa ter um rigor bem grande. Geralmente são feitas algumas triangulações, no sentido de que você vai ter várias fontes, né, várias evidências para corroborar com a sua conclusão. Então você vai tirar, né, fontes de dados, avaliações de algumas pessoas diferentes. Aí você vai ter uma perspectiva sobre o mesmo conjunto de dados, visando características diferentes, né? Ou você analisou métodos diferentes. Então, é interessante que você escolha, né, três maneiras de analisar aquilo que você está fazendo. Ok? Não basta simplesmente você fazer um produto e aí ele funcionou, né? Importante é você fazer aí faz um outro tipo, né? Analisa de acordo com a qualidade de que está sendo realizado aquele produto, ou a velocidade, se existe algum gasto energético, né? Então, é importante você tirar várias evidências ali para corroborar com a sua conclusão, ok? A gente tem algumas etapas para o estudo de caso. Vai ter o planejamento inicial, em que você vai fazer qual vai ser a mudança, né, o que você precisa implementar. Você vai fazer uma coleta de dados, né? Aí depois vai ser uma análise e interpretação desses dados. Nesse caso, os dados eles podem ser, né, qualitativos. Então, aquilo que eu falei é sobre descrever, né, os acontecimentos. E a apresentação e divulgação desses dados, ok? Desses resultados. Então, algumas definições são necessárias para que fique claro, né? Então, o objetivo que será alcançado como resultado dentro desse contexto, né? Dentro desse fenômeno que você está estudando. O caso em si, né? O que está sendo estudado, então por isso que é um estudo de caso. Então, qual que é esse contexto, ok? Então, os métodos para coleta de dados, como os dados serão coletados, vão ser medidas, vão ser produtos produzidos por um protótipo, vão ser é, pesquisas com as pessoas que estão trabalhando no ambiente, quais são os dados, né, e como que vai ser feito, ok? As coletas de dados de diversas fontes, né, como eu comentei, métodos de coletas, então, como eu falei ali, ó, entrevistas, você vai fazer perguntas com as pessoas, né? Então tem um contato direto e realizado em tempo real. Vai ser pela observação, investigação como uma determinada tarefa é executada. Né? Então o pesquisador coleta dados brutos sem interagir, ok? Então os dados de arquivos, por exemplo, em reuniões, né, documentações já realizadas, como gráficos, registros, né, análise sobre dados disponíveis, então já compilados. Então, você pode trazer essa variedade aí de coleta de dados, tá, para corroborar com a sua análise e interpretação. E aí, essa análise ela tem que ser qualitativa, como eu falei, né? É difícil você fazer uma análise quantitativa em um estudo de caso. Você vai derivar essas conclusões a partir dos dados coletados e aí vai identificar algumas generalizações, né, em termos de padrões e relacionamentos. Então aí você vai ter que descrever, né, se tal peça que você colocou no seu protótipo, né, ela foi
melhorou o padrão do produto que ele está retirando, né? Então, teve essa correlação, né? Então, você consegue criar alguns padrões aí mais qualitativos, né, do que quantitativos, beleza? É importante realizar a sumarização, codificação, categorização, os comentários sobre os dados. Então, você pode juntar aqui, ó, dados podem ser apresentados, né, ó, como uma matriz de categorias. Então, se você fizer uma categorização e colocar numa matriz, como que cada evento se comportou com aquela alteração que você fez, né, ou se você fez várias mudanças aos poucos, então o que aconteceu, né? Como as pessoas reagiram a isso. Você pode criar diagramas como fluxogramas para descrever o processo que foi realizado. Então, quais foram as decisões que você tomou, certo? Tabelas com frequências de eventos diferentes que aconteceram. Então, um evento aconteceu toda semana, o outro evento aconteceu uma vez por mês, né? Então, como que foi feita essa frequência dos eventos? E descrever, claro, com uma ordem cronológica, né? Muito importante quando a gente está falando de estudo de caso, né? De criação de algum produto, de um protótipo, né? De como que foi feito o experimento, né? É importante que tudo seja contado, né? De uma ordem que faça sentido, né? Que geralmente é uma ordem cronológica, ok? E por fim, né? Você vai apresentar esses resultados, essas conclusões, né? Fazer uma divulgação com todas essas fases de estudo, né? Então, como eu falei, é importante que você vá anotando, né? Se você for anotando com o tempo, você consegue documentar tudo isso bem certinho. Permite essa descrição das sequências de evidências, porque uma vez que você fez uma alteração e você observou uma alteração, uma evidência nova, você vai conseguir correlacionar. Olha, eu fiz essa alteração, né, e aí teve esse resultado. Então, você consegue correlacionar muito bem. Então, quais foram as alterações que você foi fazendo com o tempo? E aí, às vezes, você fala, olha, eu fiz essa alteração. Se eu voltar para original todas essas alterações anteriores, né? E manter essa última alteração que gerou esse resultado, será que eu vou ainda ter esse resultado? Será que as alterações anteriores que eu fiz não tiveram realmente nenhuma mudança, né, no meu fenômeno? Então é importante que vocês tenham essa lista, né, toda bem descrita, né, para que vocês consigam fazer essas comparações e essas sequências de acontecimentos, tá? E as conclusões elas podem ser agrupadas, claro, né? Então você juntou ali várias evidências que corroboram com uma determinada conclusão. Então você agrupa elas, fala, olha, isso teve como conclusão tal informação que a partir disso, 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 né? Então a partir dessas evidências que foram levantadas eu consigo concluir essa melhoria, né? Esse propósito, ok? Então de estudo de caso, né, a gente tem essa discussão mais geral aí, e aí agora eu vou entrar na parte de experimentos, ok? Que realmente a gente vai... É o que a gente às vezes também faz muito, tá? Com experimentos simulados, ok? A gente consegue ter uma limitação muito bem colocada, ok? Então até lá, pessoal.